Bom dia, salve, salve, galerinha! Lindeusas e lindeusas! Demorei, mas cheguei. Faz algum tempinho, né, que a gente não se vê aqui. A correria, a loucura e tudo mais. E também, né, o encontro desse start da semana com alguns outros projetos estavam me impedindo de vir aqui e fazer o que eu mais gosto, que é falar com pessoas incríveis, fazer perguntas maravilhosas e ter vocês aqui com a gente. Então, primeiramente, bom dia, ótima semana, uma semana de muito sucesso, de muitos bons negócios, de muita alegria, de muita satisfação e principalmente de muita leveza para todos nós. Beleza? Como é que vocês estão aí? Aqui eu já comecei assim, ó, nesse ritmo, pra gente ir só ir, nem olhar pra trás, a gente só vai, entendeu? Então nós estamos nessa pegada louca aí, certo? Eu vou esperar a nossa querida amiga entrar, a Ju do Estúdio Woman, ela vai entrar pelo Estúdio Woman hoje. Vou esperar ela, vou esperar ela entrar para poder chamá-la. É, Mas quero falar assim que é uma satisfação muito grande poder trazer ela aqui. Vou tirar um pouco a música pra gente poder conversar. É uma satisfação enorme ter ela aqui com a gente e conhecendo um pouco da trajetória dela, como eu já conheço, e não seria diferente ela ser empresária hoje, obviamente, né? E ela trabalhar com as coisas que ela trabalha hoje. Ela é de um potencial incrível. Então, é muita satisfação tê-la com a gente hoje conversando, tirando algumas dúvidas, falando sobre o seu início, o que é o empreendedorismo para ela e liderança feminina, como que ela se engajou nesse meio, nesse mundo. Então, é um prazer gigantesco ter, lógico, ter todos vocês aqui, mas principalmente ter ela. Ela conseguiu aí uma brecha, um horário. Já faz tempo que a gente está querendo fazer essa conversa, mas também pela agenda dela ser bastante cheia e bastante acirrada, a gente não conseguiu marcar antes. Então a gente está marcando agora e vamos falar muito sobre essa coisa do empreendedorismo feminino, essa coisa da liderança feminina, porque afinal de contas, empreendedora não é só aquela mulher que sai do mercado de trabalho e vai se aventurar em negócios próprios, né? A mulher que hoje está na liderança de grandes empresas, como a gente tem inúmeros exemplos, né? Principalmente aqui no Brasil, é uma realidade. Cada dia mais a gente tem mulheres liderando grandes empresas. Então, eu acho que esse bate-papo é importantíssimo, não só para aquelas mulheres que estão aí no mercado, empreendendo, se aventurando e sendo a sua própria chefe, mas também nessa parte da liderança, onde ela toma a frente da empresa, onde ela é responsável pelas decisões de grandes empresas, grandes corporações, onde ela lidera outras mulheres, outras pessoas, né? Porque aí não são só mulheres, mas esse papel hoje tem sido cada dia mais é, aparente, mais destacado, mais comum, mais frequente, né? Então a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Ok? Sem mais delongas, deixa eu ver aqui se eu acho a nossa amiga. Bom dia para quem vai entrando, bom dia, Fê. Quem for entrando vai ficando à vontade, acadere-se, como dizem os portugueses, acadere-se, fiquem à vontade, vão mandando perguntas, quem tiver dúvidas, quem quiser saber um pouquinho mais também, eu vou colocar depois o Instagram do Estudioma, que é a empresa da Ju, para quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho dela, tá certo? E colocar o Instagram dela também pessoal, que aí vocês podem entrar e fazer perguntas diretamente. O que a gente não conseguir responder aqui, com certeza ela responderá pelo inbox. Combinado? Deixa eu ver aqui se ela entra. Peraí. Xiii, Marquinhos. Deixa eu tentar no dela, então.
Vamos ver. Vamos aguardar. Vocês sabem que esse negócio de tecnologia, né, gente, é um negócio... A gente que é humanoide, a gente tem certas dificuldades. Vamos tocar mais uma aqui, enquanto a nossa convidada chega. Oiê! Conseguimos. O Instagram estava mandando assim, Estúdio Homo não pode participar. Aí eu falei, como assim, Estúdio Homo? What is this? Agora Conseguimos! Bom dia, amiga. Bom dia, amiga. Bom dia para quem Tudo está bem? aqui. Tudo bem, e você? Deixa eu arrumar a câmera aqui. Muitíssimo obrigada por você ter pego um tempinho das suas férias para conversar com a gente. Fica ruim assim, né? Não entendi. Eu tô arrumando a câmera aqui. Eu perguntei se fica ruim assim. Fica. Vamos ver. Eu vou me sentir assim. Querida! Fala pra Thailinha que depois eu mando um docinho pra ela pra compensar a sua ausência, tá? Obrigada. Ela acabou de acordar. Acabou de acordar na hora certa. Deus do céu! Mas fica tranquila que logo devolverei você pra ela, tá? Obrigada. Fala pra ela ficar de boa. Ela vai mandar um beijinho para você te agradecendo. Muito, muito obrigada. Amiga, seja bem-vinda. Obrigada. Eu tava falando aqui no começo da live, né? Enquanto a gente estava tentando se conectar aí, que o nosso encontro já estava previsto faz um tempo, mas a gente não conseguia por conta das agendas, né? E então só conseguimos agora, mas está tudo certo. Para o universo está tudo certo, tem nada errado. E falando o que eu já conhecia um pouco da sua história, seria inevitável você não seguir esse caminho, né? A sua potência como pessoa, a sua potência com liderança, a sua potência como mulher, só podia trilhar esse caminho de trabalhar, de ser empreendedora, né? E aí eu falei que a gente ia falar um pouco, não só do empreendedorismo, que é uma realidade para muitas mulheres aqui no nosso país, principalmente para as mulheres que viram mãe, né? Mas também sobre a liderança feminina, que é uma coisa que hoje, cada dia mais, as empresas estão preferindo líderes mulheres, né? Tem mulheres aí à frente de várias empresas gigantescas que você fala assim, meu Deus! Sim, e são muito bem sucedidas, obviamente, né? Eu gosto sempre de trazer o exemplo da Dona Lu, que é a responsável do grupo Magazine Luiza já há muitos anos. Quando eu a conheci, ainda não existia loja física em São Paulo. Quando eu conheci a história dela, que foi por uma matéria que saiu na época, se eu não me engano, eu li sobre ela e fiquei encantada. Eu falei, caralho, eu quero ser que nem essa mulher, sabe? Que mulher de visão, que mulher de potencial, né? Sensacional, assim. Então, essa é só uma das, né? Que hoje a gente tem milhares de mulheres aí. Referências, né? Exatamente. Então, fica à vontade para falar um pouquinho sobre você, como que você entrou nesse mundo. Estou aqui me acomodando. Porque Como a gente, empreendedor é assim, né? A gente faz exatamente. tudo ao mesmo tempo. Tá tudo certo. Bom dia, menina. Quem vai entrando, pera só um pouquinho, Ju. Quem vai entrando, gente, vai entrando aí, manda um alô. A gente vai tentando mandar um alô daqui também, tá? Mas vão entrando, vão ficando à vontade, vão mandando perguntas. Conforme vocês vão sentindo aí, pode ficar à vontade, tá? Bom, primeiramente, queria dizer que, assim, deu certo que... Graças a Deus. Ai, amiga, dizer assim que eu tô muito feliz que deu certo, a gente conseguiu. É um prazerzão, sabe? Tô, assim, muito feliz de estar fazendo essa live aqui com você, porque a gente acho que já fez 1000 lives. Ainda não. Não, assim, mas vamos chegar lá. No privado, nós já fizemos mais de 1000 lives no privado. É verdade.
Isso é Então, verdade. assim, primeiramente, dar bom dia para todo mundo que está aqui, ou pelo menos que ainda vai ver depois, né? Dizer que é um Sim, prazerzão sim. estar aqui. Eu vou ficar olhando para cima e para o lado, porque a câmera é na lateral e às vezes eu olho para você, tá? Então você tá em cima e a câmera. Então, gente, não tô assim, zaroia. Embora. Fique em paz, tá tudo certo aqui. Então, é um prazerzão estar aqui, né? Bom dia aí para todo mundo, essa hora, 7 horas da manhã. Olha, primeira coisa, amiga, para todo mundo que eu divulguei, todo mundo me perguntou assim, vou falar na live, eu falei, né, para essas pessoas, por que 7 horas da manhã? Olha, todo mundo me pergunta isso, tá? Eu vou Então já deixar claro. responde aí. Porque para as pessoas não acharem que eu sou insana, que porque eu tô acostumada a levantar cedo, eu obrigo todo mundo a levantar cedo. Não, gente, eu preferia fazer à noite, às 7 da noite, para mim seria tranquilo. Mas o que acontece? O Instagram, a partir das 6 da tarde, dependendo do dia, a partir das 5, todo mundo tá fazendo live. E aí, Então é uma muito. o sinal fica muito ruim, tá? Então, a plataforma fica O instável. E aí espaço, toda né? hora fica caindo a conexão, fica caindo. Então eu preferi fazer às 7 da manhã, porque também tem bastante gente fazendo live esse horário. Mas é menos do que à noite. Entendeu? Então, por isso que eu faço às 7 da manhã, porque a gente tem menos concorrência e a plataforma fica menos sobrecarregada. A gente consegue fazer 1 hora de live tranquilo, sem Tá cair. perfeito. Para empreendedorismo, para uma boa empreendedora, você já tá mandando muito bem. Muito obrigada! Então, respondemos a nossa comunidade sobre os horários, tá tudo certo. Por isso que fica gravado também, porque tem pessoas que esse horário está em trânsito para o trabalho. E aí não consegue acompanhar. Então eu faço questão de deixar gravado aqui e depois eu subo lá no meu canal do YouTube para quem perdeu poder assistir depois. Muitas pessoas falam isso para mim, André, eu queria ver, mas 7 da manhã. Eu falo, então, cara, mas é que o Instagram não me dá opções, né? Perfeito. Ou é 7 da manhã ou 7 da noite. E aí esses horários, à noite, a partir das 5 da tarde, os horários são bem concorridos, a plataforma fica bem estável. Então eu prefiro fazer de manhã. Então, comunidades respondidas, todo mundo acalmado os corações, entendido. Querida, o que era mesmo para eu falar? Desculpa. Como você começou? Da onde surgiu essa ideia de você empreender? O que você queria quando você pensou em empreender? Qual era o propósito? Perfeito. Bom, eu sou Ju Pimenta, né? Eu sou criadora e criativa do Estúdio Oma, para quem não me conhece. Eu vou falar um pouquinho da minha história, depois eu falo um pouquinho do estúdio, né? Trabalhei por muitos anos no mercado corporativo, né? E aí, né, eu não vou aqui contar a minha história toda, senão eu vou falar a minha idade, apesar que eu não tenho problema nenhum para falar sobre isso, mas eu, em 2020, né, eu acho que, como muitas pessoas, né, eu tive um despertar. Eu já vinha no movimento de vida, sempre tive um movimento de vida onde eu sempre olhei, né, para a espiritualidade, para os meus propósitos de vida, né, para de alguma forma me conectar, né, com os meus processos, né, os meus processos internos, né, me reconhecer, me descobrir dentro dos meus processos. E eu acho que 2020 para mim foi um start muito grande nisso, né? Então, enquanto a gente estava, né, a gente que trabalhou e trabalha ainda, eu acredito, né, no mercado, principalmente no mercado corporativo, mas na pandemia teve um excesso muito grande de trabalho, teve muita coisa que aconteceu e, ao mesmo tempo, né, eu gestei a minha primeira filha, né, em 2020. Então, muitas coisas mesmo, né, que eu acho que eu já vinha num movimento, num pensamento. Muitas coisas aconteceram para que eu chegasse nesse caminho onde eu tô hoje, né? Então, eu acho que nada é por acaso. As coisas vão acontecendo aos poucos. Aos poucos às vezes a gente reluta um pouco sobre aquele caminho que a gente vai seguir, né? Mesmo a gente sentindo que é aquele caminho que a gente precisa seguir, a gente vai relutando, vai indo conforme a maré. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Eu fui indo, mas, sabe, tinha um certo incômodo.
não aqui, jamais aqui desmerecendo, sabe, todo esse meu processo e todo o processo de quem ainda está nesse processo, né, de trabalhar no mercado corporativo. Afinal de contas, estamos na 3D, precisamos ganhar dinheiro e o dinheiro é muito importante, não só o dinheiro, mas como também o trabalho, né, o ofício, enfim. Mais do Então, que o dinheiro, inclusive, né? O ofício é exatamente, ainda né? A mais nossa importante do que o ocupação, né? A dinheiro. gente gosta de estar ocupado. Eu principalmente, eu gosto muito de fazer as coisas, de Criar, construir, de exercer, de criar, criar. Que né? lindo, que sensível. Adorei. Então, é isso. Então, em 2020 eu tive esse despertar, né? E aí, em 2021, né, com o final da minha licença maternidade, eu já vinha num pensamento, aconteceram algumas coisas, e eu falei, bom, eu acho que eu vou, né, dar uma pausa realmente, vou fazer um sabático, né, vou estudar, vou me preparar, vou estudar, vou me preparar, vou... Sempre tive a ver empreendedora, né, sempre assim, nossa, vendia pulseirinha, vendia prata, vendia roupas, né, querida? Era Muito. uma cliente assídua das minhas roupas, então sempre gostei de trabalhar com essa coisa empreendedora, mesmo tendo esse trabalho fixo, esse salário fixo, eu sempre É gostei mesmo? de fazer isso, de fazer uma grana extra, sabe? De ter um dinheiro a mais, de poder também ali fazer outras coisas que eu gosto, né? Também. Então, em 2020 aconteceu esse start, né? Esse start espiritual, esse start do cosmos. Então, em 2021, eu me desliguei, né? E aí eu falei, bom, agora eu vou me preparar, né? Então, eu acho que o primeiro passo, né, para esse meu processo foi isso. É claro que eu pude fazer isso. Eu sei que tem muita gente que não pode, né? Tem gente que precisa começar, atropela, precisa e tudo mais, fazer da forma que dá e tá tudo bem, a gente segue da forma. Eu acho que eu sempre falo isso, a gente faz, o feito é melhor que o perfeito. Então a gente faz o que a gente pode fazer, né? Então Exatamente. eu pude fazer isso, eu pude estudar, me preparar. Então eu fui estudar empreendedorismo, e aí eu fui estudar moda, e aí eu fui estudar construção de marca de moda, e fui estudar outras construções de marca, construção de negócios. E aí, assim, né? Eu sempre falo, the sky is the limit, né? Então, na verdade, hoje nem o céu é mais o limite, né? Porque tem os drones aí, não tem mais limite. Então, eu sempre falo que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, né? Então, eu fui estudar, fiquei um ano e pouco estudando, estruturando o meu negócio. E aí Sim. que a gente começa a entender as coisas, começa a entender, e aí decidi montar o Estúdio Oma, né? O Estúdio Oma, ele é um estúdio, eu falo que ele é um estúdio de consultoria intuitiva, né? E também sustentável, né? Porque hoje em dia as marcas não dá mais para as marcas não terem na sua veia algum processo de sustentabilidade, algum processo. Às vezes eu até costumo falar que nem é mais sustentabilidade, hoje em dia é regeneração, né? Porque hoje sustentar na situação que nós estamos, né? Não dá mais para sustentar, nós precisamos regenerar, né? Então o Estúdioma tem esse processo, né, de regeneração dentro dos negócios que eu me conecto, né? Então eu faço esse trabalho de construção de marca e negócios, mas desse ponto de vista, assim, de propósito e essência, sabe? Não é simplesmente construir, ou seja, por que você está construindo, né? Qual é a essência do seu negócio? Por que E você que, faz o que que eu você acho que é o início de tudo, né, Ju? Porque se você não começa Exatamente. com essa pergunta que você foi agora Exatamente. fatídica, assim. Se você não começa com essa ideia de tipo assim, tá, eu quero ter um negócio, tudo bem. Bom dia, Não, tudo amiga, bem. essa louca. Desculpa, tá entrando o povo aqui dando bom dia. Não, se a pessoa não tem na mente dela, claro, o porquê que ela tá fazendo aquilo, obviamente que em pouco tempo ela vai desistir, Perfeito, não é? perfeito. Então, acho que essa pergunta que você faz é assim. A primeira pancada, mas a primeira coisa que uma pessoa que pretende ter, né, algum empreendimento precisa pensar. E aí eu penso, eu associo isso com a mesma coisa quando a gente vai fazer terapia ou quando a gente vai fazer dieta. Bom dia, Vi!
Porque quando a gente... Eu costumo falar assim para as minhas clientes, né? Porque tem cliente que começa e termina, começa e não continua, vem uma sessão e fica o resto do ano sem vir. Aí, quando volta para mim, fala assim, ai, porque eu tô me sentindo assim, eu tô me sentindo assado, aquele dia que eu fiz com você foi ótimo, mas depois, não sei o que eu falo, então. Vamos lá. Por que você quer fazer isso? Exato. Aí eu fico assim, não, é porque eu não tô me sentindo bem, tá? Se for só por isso, então tá errado. Não vamos nem fazer. Aí qualquer coisa vai te proporcionar um bem-estar. O que você precisa pensar é que bem-estar é a longo prazo. Não dá pra eu chegar aqui e fazer uma terapia, uma meditação, uma respiração e falar, agora eu tô o resto do ano bem na vida. Se fosse assim, não faz terapeuta. Constância, né, querida? Não é? A mesma coisa com emagrecimento, né? Com saúde. Se a gente for pensar em saúde, é o todo dia, né? Como diz o mestre Karnal, hábito é bom hoje, mas é que nem banho. Tem que tomar todo dia, porque se não tomar banho, perde. Então, hoje eu fiz ginástica, beleza, fiz exercício físico, hoje eu fui na terapia. Ótimo, mas tem que ser uma construção, porque senão aquilo vai desmoronar em algum momento. E aí você vai falar, nossa, mas onde que foi que eu errei? O que deu errado aqui? Perfeito. E dentro desse processo, né, que eu fui buscando, né, que eu fui lá sabatinando, o processo sabatinado, eu fiz de tudo, assim, do tipo, eu fiz um restart, assim, na minha vida, sabe? O que eu tô fazendo aqui? Sabe assim? O que eu tô fazendo nesse planeta? Esse fractalzinho, olha lá, né, fractal. O que eu tô fazendo aqui? Cara, sabe, assim, esse tipo de pensamento? Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Por que eu tô nessa rodinha do hamster, sabe? Então, chegou um momento que eu parei, né? Fiz Ikigai, fiz todas aquelas ferramentas que nós temos, que é muito importante, que às vezes a gente fala assim, a ferramentinha tá lá. Cara, isso tudo ajuda a gente a se reconhecer, sabe? A ouvir o que a gente, né? O que tá dentro da gente, porque são exercícios difíceis de se fazer, sabe? Então, você fala assim, cara, o que você gosta? No que você é bom, sabe? Com que você poderia ganhar dinheiro, mas fazendo ao mesmo tempo o que você gosta. O que as pessoas dizem que você é bom. Então, são coisas que você vai refletindo que eu acho que assim, isso é para a vida, né, pessoal, e também isso tem que refletir nos nossos negócios, sabe? Então, sim. E não só no negócio, né? A liderança também, que eu sempre falo, empreendedorismo feminino e a liderança, eles estão ali, é um movimento, tá? Sim. Então, eles andam lado a lado. Então, às vezes você, né? Não é porque você não tem um negócio, mas você está numa empresa, você gere uma empresa de alguém, você está num cargo de liderança, mas aquilo ali também é a sua vida, né, Ju? A gente gera a nossa vida para você, exatamente, né? Tem gente que faz isso brilhantemente bem, mas aquilo ali tem que ser um propósito, porque quando você, inclusive tem algumas séries muito legais, né? Tem uma que tem na Aquarius que fala, né, sobre pessoas centenárias, e um dos motivos é esse, essas pessoas centenárias, elas vivem com um propósito, né? Então, elas descobrem o propósito de vida delas, né? E essa descoberta é um caminho. E esse propósito, ele pode mudar, sabe? Não é uma coisa fixa, cravada na pedra, como eu sempre digo, né? A essência, não. A essência é uma coisa que é nossa, ela não muda. Mas o propósito, ele pode mudar. Então, você vai descobrindo seus propósitos ao longo da vida e assim é o seu negócio. Às vezes, você está com foco, um objetivo ali, por exemplo, a meta desse ano vai ser tal. Então, esse é o seu propósito. Então, você corre atrás desse propósito. Bom, viramos o ano ou batemos essa meta nos primeiros 6 meses. Vamos já pensar num outro propósito? Sim. Então, dentro desse processo, né, que eu falo que é construir marcas e negócios com propósito e alma, é isso. A gente não viver por viver dentro do nosso negócio, né? Então, eu falo muito isso. O Estúdio Ama também, ele é um multiplicador de negócios que gera um impacto positivo, né? Então, sempre dentro do meu processo, eu vou conversar com as, né? Eu sempre falo, e aí, o que a gente pode fazer no seu negócio? Sei lá, vamos fazer alguma coisa? Vamos conversar com uma ONG? Vamos... tem a tiazinha ali da esquina que vende o que você compra. Vamos parar de comprar lá do grande, cara empreendedor. Vamos comprar dela? Vamos fazer um... Então, eu sempre trago dentro do processo uma forma da gente olhar para essa regeneração mesmo, sabe? Sim. E esse apoio, que é muito importante, né? Porque, assim, é consultoria exclusiva para negócios feitos por mulheres, mas, ao mesmo tempo, eu honro a energia masculina, né? Afinal de contas, nós também temos ela dentro da gente, é um equilíbrio.
Se alguém chegar aqui e falar, Juliana, você me atende? Claro, eu vou atender, mas eu faço, e o que eu faço é para mulheres, né? E por quê? Tem uma justificativa para isso, né? Porque quando eu vim nesse propósito, né, de estudar, entender, eu li uma coisa que me impactou muito, sabe? Sobre essas questões de equidade de gênero, né? Que foi o seguinte, que nós íamos levar 100 anos para ter a equidade de gênero, né? Que equidade de gênero é essa equiparação dos gêneros. É claro, nós temos várias outras bandeiras, mas a princípio é essa equiparação de equidade de gênero entre os homens e as mulheres, né? Então, 100 anos. Bom, se tem uma previsão, eu já acho ótimo. Que seja 100, que seja 150. Coisa, né? Tem uma previsão, porque eu fico pensando, hoje, com todo esse processo, que hoje eu vejo que a mulher, ela está muito empoderada, ela já está muito num caminho muito legal, que antigamente não existia. Então eu fico pensando, se hoje, que a gente já está nessa metade do processo, ainda vai levar mais 100 anos, você imagina para minha avó como que não era. Cara, a gente olha para trás. Então, a margem é de 100 anos, eu já fico feliz de ouvir isso. Já tem uma meta ali, tipo, daqui 100 anos vai estar tudo igual. Eu penso assim, ó, meus netos, né? Meus sobrinhos netos, meus bisnetos, eles vão viver isso. Eu não vou conseguir acompanhar, mas eles. Não, mas você sabe que eu pensei isso, porque eu falei, cara, 100 anos. Não vou estar aqui, né? Eu gostaria, mas não vou estar. Aí eu pensei, mas nem a minha filha provavelmente vai ver isso, sabe? Então eu comecei a pensar sobre isso e falei assim, eu quero de alguma forma reduzir esses 100 anos. Nem que eu reduza 6 meses desses 100 anos, sabe? Eu pensei, eu quero reduzir esses 100 anos. E essa forma da gente realmente reduzir esse prazo, né? Como tantas outras situações que nós temos, inclusive urgentes e agora, para este momento presente, é isso, né? É realmente a gente se unir, é a gente abraçar a causa, é a gente pensar em soluções, né? Então, eu pensei assim, bom, uma das minhas soluções vai ser essa, né? Eu sempre tive esse viés, né, para mulherada, para esse negócio de estar ali em comunidade com as minhas amigas, sempre tive essa coisa de estar sempre rodeada de muitas mulheres, embora eu não tenha irmã, perdi minha mãe muito novinha, eu acho que até por isso eu sempre busquei, né, essa coisa de me conectar com essa energia das mulheres, do feminino, né, do sagrado feminino, por isso que eu falo de espiritualidade e tudo mais. Então, eu sempre tive essa coisa da mulherada mesmo, vamos unir a mulherada, vamos juntar as forças. Então, eu acho que, né, esse meu projeto é um projeto que eu encontrei o meu propósito, né? Eu encontrei o meu propósito nesse projeto, porque é uma coisa que me dá muito ânimo fazer ele, sabe? Eu me sinto muito bem, eu saio de uma reunião, assim, né, principalmente que eu comecei com as minhas amigas, então, revigorada. Então, eu acho que é isso. Então, falando um pouquinho desse projeto, desse meu processo, basicamente foi isso que aconteceu e está acontecendo, né? Então é isso. Isso é o mais importante. Porque é uma coisa viva, né? É uma coisa viva. Constante. Não dá para falar assim, eu fiz e pronto, acabou, agora tá assim. Não, cara, é um negócio que é fluido, né? E sempre vai se renovando conforme a nossa necessidade. Agora me fala uma coisa, Ju, você acha que a maternidade, ela contou muito para essa sua escolha? Com certeza, sabe? Com certeza. Eu sempre tive, como eu falei, o viés empreendedor, né? As estatísticas, inclusive, estão aí, sabe? Isso é estatístico, né? Contou muito porque, cara, aquela coisinha pequenininha, sabe? Quando eu olhei, eu falei, meu, como que eu vou botar em um lugar? Sim, mais uma vez, pude fazer isso, né? Tive essa oportunidade. Eu sei que a gente não teve, você mesmo foi uma dessas pessoas, né, Kiri, que precisou, mas tinha uma certa rede de apoio também, enfim. Falei que a gente não vai ficar aqui se lamentando. Mas, assim, contou sim, sabe? Contou porque por N motivos, sabe? Assim, eu poderia aqui fazer uma lista gigantesca, né? Por N motivos. Mas eu acho que o principal deles foi assim, eu pensei, cara, iludida, tá? Mas tudo bem, não vou desiludir as mulheres que também pensam assim. Mas eu pensei assim, eu vou ter tempo. Eu vou ter tempo. De certa forma, a gente tem esse tempo. A única coisa que você não sabia é que mãe nunca tem tempo.
ninguém me contou. Trabalhando ou não trabalhando, É até um sempre registro que eu quero fazer perfeito. aqui. É claro que assim, quando eu vejo alguma mãe, é engraçado isso, né? Porque quando eu passo ainda pelas. Pô, ninguém me contou. Por que ninguém me falou? Tem um monte de amiga mãe. E quando eu vejo algumas amigas minhas que estão, né, numa fase anterior, eu também não tenho coragem de falar, porque eu falo assim, cara, é o momento dela, né? Se me pergunta, eu falo, claro, mas eu não vou sair falando, porque é muito pessoal, particular, né, a maternidade. Então, assim, contou, sabe, que ele contou bastante. Me ajudou sim, me ajuda sim até hoje, porque eu posso sim fazer os meus horários, embora eu tenha que fazer os meus horários em outros horários, né, em mais horários, né? Então, assim, a gente trabalha mais, né, de fato, mas assim, ao mesmo tempo, eu nem gosto de falar muito culpa, né? Porque eu não quero, não é uma vibração muito boa, mas essa coisa que a gente carrega de tipo, né? Ai, o nosso filhote, aquela coisa que a gente quer cuidar, é o nosso, né, processo cuidador. A gente consegue equilibrar um pouco nesse sentido, sabe? Do tipo assim, poxa, ela tá ali, né? Ela tá ali, eu boto aqui, vou trabalhar um pouquinho, não dá, para um pouquinho, continuo ali com ela. Então, é desafiador, porque a gente tem essa questão, às vezes tem processos que a gente precisa fazer, focar, tá ali na nossa mente, então tem que dar uma certa continuidade, mas contou muito por conta da minha necessidade mesmo, sabe? De estar ali pertinho, de falar assim, poxa, tá aqui, eu tô cuidando, eu vou dividir o espaço, né? Eu tenho o parceiro, o pai dela ainda, ele ainda, né, ele tá no processo dele também, então eu sempre falo, ele não ajuda, ele faz a parte dele, então isso também conta muito, né, facilitou muito, então ele chega, eu faço meus trabalhos, então a gente tem a nossa rotina aqui, que a gente precisa sempre estar reorganizando e organizando, mas contou muito, com certeza. Eternamente faremos isso pelos filhos. Não, é por semana a rotina. A rotina é por semana, que cada semana a gente faz a nossa rotina. Mas contou sim, contou muito. E eu não me arrependo, sabe? Porque eu sempre falo assim, cara, a gente faz o que tem que ser feito, a gente faz o que a gente pode. E foi bom para o nosso processo. Eu acho que ter essa consciência, Ju, da gente fazer o que pode e da gente fazer o que precisa. Eu costumo falar assim, né? O meu amigo Roger, para quem não conhece, o Roger é terapeuta também. E vira e mexe, eu posto algumas coisas dele aqui. Vira e mexe, aliás, a gente está com um projeto novo para lançar. Vira e mexe, eu posto coisa dele e posto coisas da live dele e tal. Ele faz live sempre com uma galera incrível. Ele é terapeuta de constelação, mas hoje ele tem um método próprio de trabalhar, né? De expansão da mente, de encontrar o seu propósito e tudo mais. Ele é um cara incrível. Assim. Também saiu do mundo corporativo para trabalhar com terapias. Foi um chamado muito grande para ele. Então, assim, a história dele também é incrível. E já fiz live com ele aqui, inclusive. E ele sempre fala assim para mim, né? Quando vira e mexe, a gente se atende. Então, a gente marca um horário e eu atendo ele, ele me atende. E aí, vira e mexe, ele fala assim para mim, Andréia, adulto faz o que precisa. Aí eu assim, mas Roger, tem coisa que precisa que não é fácil. Mas ninguém falou que ia ser fácil. Muitas vezes, você fazer o que precisa é dolorido pra caralho, sabe? A gente, inclusive, na época, estava falando sobre colocar os pais em asilo. Ou ente querido e tal, né? E aí, eu já participei de algumas cenas, assim, e aí eu falei para ele, eu falei assim, olha, Roger, tem certas coisas que eu entendo das pessoas, porque não é algo fácil de você fazer, sabe? Você tem que estar muito firme no seu propósito, que é o bem-estar deste ser humano. E aí a gente está falando de idoso, mas também serve para criança. Porque você pegar uma criança de 6 meses e botar numa creche ou botar numa escola, você tem que estar muito firme do que você está fazendo, porque senão você desiste. Você chega na porta e você volta para trás. E com o idoso não é diferente, porque eles voltam a ser criança, né? Só que você começa a pensar no bem-estar desse ser. Então, gente, eu gostaria de eu mesma cuidar? Sim, eu gostaria de eu mesma cuidar. E eu tenho certeza que a maioria queria cuidar. Tanto dos filhos quanto dos idosos. Só que chega um momento que a gente também não dá conta. E aí a gente começa a pensar o que é melhor para nós também. Porque, em primeiro lugar, o que é melhor para nós. Para mim, seria ótimo cuidar do meu filho até 2 anos. Mas eu tinha essa condição? Eu não tinha. Então, eu fui obrigada a fazer o que precisava ser feito. Que era procurar uma escola e botar ele na escola. Ai, mas era fácil? Claro que não. Todo dia que eu levava ele 6 horas da manhã para a escola, eu tinha vontade de desistir. Mas eu podia? Eu não podia. A mesma coisa é você pegar o seu idoso
que pode ser seu pai, pode ser uma mãe, pode ser uma tia, pode ser uma avó, independente de quem seja, é uma pessoa que tem laços de afeto com você. E você chegar lá na porta do asilo e colocar ele lá, e aí você fala assim, meu, mas eu tô sendo um monstro porque eu tô fazendo isso. Não, você tá fazendo o que é necessário pro bem-estar dele. Porque em casa eles já não te obedecem, né? Porque idoso não quer obedecer. Eles já não querem tomar remédio, não quer tomar banho, não quer fazer uma série de coisas que você, pelo laço de afeto, não quer forçar. No asilo, eles não têm escolha. Né? O cuidador que tá lá vai fazer tomar banho, vai fazer quando tomar a criança vai pra escolinha, né? Tá lá, ela entra no ritmo. Então aí quando ele falou isso, me veio um negócio que eu falei assim, puta, Roger, isso faz sentido para uma série de coisas. E ele falou assim, a gente não pensa nisso na hora, mas é que a gente deveria pensar. Por quê? Cada vez que a gente age, que a gente não age como adulto, que a gente age como criança, ou seja, que a gente deixa de fazer o que é necessário de ser feito para fazer o que é mais confortável para a gente está tendo postura de criança. E a gente está alimentando a nossa criança interior ferida. E aí rola uma série de outras questões. Mas aí, essa frase para mim ficou tão forte, que adulto faz o que é necessário, o que é preciso fazer, que toda vez que eu estou em dúvida sobre alguma coisa, porque está mexendo e tal, eu paro e falo assim, tá, isso é necessário? Isso é preciso fazer? Sim. Então eu fecho os olhos e faço. E vai, né? Porque dói, mas a gente trata da dor depois. A gente vai com dor com medo mesmo. Porque quem que se pode... É a criança tá doente, precisa pôr o soro. Cara, não tem nada mais cortante do que você ver uma criança sendo furada para pôr o soro. Verdade. Não tem nada mais dolorido do que isso. Mas tem opção? Não, se você não fizer isso, ela não vai tomar um remédio, não vai ficar boa. Então precisa ser feito. E eu acho que nesse mundo, ainda mais quando a gente é mãe, como você falou, né? Você optou por isso porque você optou em ter uma maternidade mais próxima da sua filha, e graças a Deus você conseguiu. Mas eu não acho que seja esse o ponto, tipo assim, eu escolhi. Não foi escolha. Eu acho que você já estava nesse caminho. Sim, e a maternidade só foi um empurrão para você fazer. Com certeza. Só foi o funil. Tipo assim, tá precisando de um empurrãozinho. Vou dar um empurrãozinho aqui. Funil aqui pra você só passar, entendeu, querida? Tipo isso. Porque quem tem eu tive empreendedor... também uma situação além, né, Kiri, que eu também falo muito isso que você comentou. Eu falo assim, quem faz o que gosta é criança. Adulto faz o que precisa ser feito. Eu sempre falo isso, né? Então a gente sempre vamos por esse caminho. Preciso fazer isso? Então vamos, né? E assim, eu também tive uma situação que foi a pandemia, né? Então, muita gente também passou por isso, né? Então, o empreendedorismo, inclusive feminino, ele cresceu assim em porcentagens assim enormes por conta disso. Justamente porque as pessoas precisaram ficar dentro de casa, né? As pessoas, principalmente quem teve filhos na maternidade, na pandemia, não tinha como colocar a criança em um lugar, né? Numa escola, por exemplo. Ou até mesmo muitos têm a rede de apoio, pai, mãe, avós, mas vai botar também essas pessoas em risco, né? Eu pensava assim, eu tive ela, e acho que uns 3, 4 meses depois, até um pouco mais, aquela fase ali do pico ali da pandemia, morrendo 2, 3 mil pessoas por dia, e eu falava assim, cara, como que eu vou... dá para contratar alguém para vir aqui cuidar dela? Ou assim, até dava, sabe? Ia ficar apertado, mas dava. Mas como que eu vou botar essa pessoa em risco, né? Como que eu vou fazer essa pessoa pegar um ônibus? Porque a gente sabe que na pandemia muita gente estava precisando, as pessoas iam sim se colocar numa situação de risco, até mesmo porque estava precisando comer. Então eu pensei assim, eu não posso fazer isso com essa outra pessoa também, né? Então foi uma questão mesmo de assim, urgência, necessidade, caminho. Tudo como a junto. gente sempre fala, as coisas acontecem como tem que acontecer, né? Então, foi isso. Mas a pandemia, ela agravou essa questão também, né? Então, muitas mulheres foram para o empreendedorismo feminino, porque mais uma outra estatística, né? As mulheres, assim... a pandemia, ela veio para trazer, como muita gente fala, coisas boas, né? Muitos despertares, mas ela trouxe à tona muitas situações que só se agravaram, né? Então, as situações das mulheres, a situação de vulnerabilidade das mulheres, ela piorou na pandemia, né? As mulheres precisaram empreender mais, né? Precisaram ir por situações financeiras mesmo. Sim. Né? Então,
eu acho que isso foi também uma necessidade de muita gente, né? Então, eu fiz um processo onde eu escolhi, eu participei, eu quis e fui pelo caminho, tal, mas muita gente precisou fazer e foi para o empreendedorismo feminino e tá aí até hoje. A mulherada está segurando, mas nós tivemos, assim, aumentos gigantescos de empreendedoras na pandemia e mães que se tornaram mães, né? Também foram mandadas embora, algumas foram mandadas embora, então aproveitaram às vezes esse dinheiro, né, que pega da rescisão para o empreendedorismo. Sim. Então, essa foi uma realidade de muita gente. E você sabe que, você falando agora, eu me lembrei que na época da pandemia, eu via muitas pessoas postando, xingando a pandemia e falando que ia acabar o mundo, e bababá, e bababá, e bababá, e que não sei o quê. Enfim. A gente sabe que tem dois tipos de pessoas, né? Tem aquela pessoa que pega o limão e faz uma limonada. Aliás, são 3 tipos, né? Tem a pessoa que pega o limão e faz uma limonada. Tem a pessoa que faz uma caipirinha. E tem aquela que só sabe falar que o limão é azedo, né? Então, eu lembro que teve um determinado momento, eu não lembro agora qual foi a conversa que eu tive com uma amiga, que eu comecei a ver essas estatísticas, assim, bem no finalzinho da pandemia, eu comecei a ver essas estatísticas falando assim, o quanto que o brasileiro começou a empreender, porque não tinha mesmo de onde tirar sustento, não tinha como se manter. Então eles começaram a inventar coisas para empreender, para se manter. E, cara, muitas pessoas, assim, botaram em prática planos que eles tinham, até coisas que eles gostavam de fazer, que nem fazer bolo. Tem uma moça que tem agora, ela tem uma rede de bolo de cenoura com chocolate, porque na pandemia ela ficou fazendo bolo de cenoura com chocolate para os amigos da marmitinha e mandava entregar. E aí o pessoal começou a pedir e ela hoje tem uma rede de lojas de bolo de cenoura. Se eu não me engano, o nome da loja é Cenourada. Não me lembro, mas acho que é esse. E aí eu comecei a falar disso até aqui no meu Instagram, falando assim, poxa, cara, que legal, né? Saber que as pessoas começaram a perceber que eu não preciso de uma empresa me contratando para eu trabalhar e ganhar meu sustento, sabe? Sim. O meu olhar foi de perceber que as pessoas estavam sendo independentes. Exato. Que elas estavam começando a perceber que elas mesmas podiam criar o dinheiro delas, sem precisar se submeter a uma empresa onde não tem equiparação de salário, onde exige mais do que dá, onde te obriga a fazer coisas que você não quer, que não faz parte do da sua essência, né? E aí eu fiquei super feliz e fiz alguns posts falando sobre isso, né? Que olha como foi importante, principalmente para o brasileiro, para o preto, para a mulher preta, para a mulher mãe preta de periferia, que isso também aumentou muito, né? O número de mulher preta empreendedora na periferia, que busca aqueles clientes que estão ali em volta dela, cresceu gigantescamente. Mulheres que começaram a honrar a sua ancestralidade, estão fazendo negócios a partir da onde ela veio, com cabelo afro, com estampas afro, com vestimentas afro, com tudo voltado para o público que já vem dela, né? Então eu comecei a fazer vários posts falando sobre isso, e aí teve alguém que postou assim, mas você só está falando de uma parte, outra parte que não tem condições para fazer isso. E aí eu falei assim, olha, eu acho que todo mundo tem condições de fazer isso. E o meu propósito aqui é justamente mostrar isso para as pessoas. Que você pode empreender de qualquer forma, sabe? Basta você querer e ter um sonho para fazer isso. Porque eu acho que sonho move muitas coisas, né? Mas tem muita gente que não tem condição, que precisa trabalhar, que precisa sustentar filho, que não sei o que, que não sei o que. E aí eu falei assim, cara, todo mundo precisa. As pessoas têm um sonho, tem uma ilusão de que a pessoa que parte para o empreendedorismo é porque ela tá com a burra cheia de dinheiro e agora ela pode ficar de boa numa Nice. E não é assim não, cara. Muitas pessoas, elas empreendem porque não tem outra opção. Porque o mercado de trabalho já não aceita mais ela. Porque as empresas não querem ser representadas por ela. Porque ela não arruma uma outra opção de ganhar dinheiro e ela fala assim, cara, eu vou ter que dar um jeito porque eu tenho filho para criar. E ela vai dar o jeito dela. Sabe? Obviamente que eu tô falando de mulher, mas isso serve para qualquer pessoa. E ela vai lá e faz. Ela tem como fazer? Muitas vezes ela não tem subsídio nenhum. Mas ela faz. Então é para mostrar que a gente querendo, a gente consegue. E aí as pessoas começaram, mas você quer. E eu falei assim, olha, é aí onde a gente começa a perceber quem são as pessoas com os limões, né? A pessoa que reclama do dedo, a pessoa que faz uma limonada, a pessoa que faz caipirinha e põe para vender.
Não, assim, Kiri, Bom isso que dia, você falou Denise. é muito importante, a Denise, né? Bom dia, Denise. É muito importante porque, assim, são N motivos que levam as mulheres a empreender, né? São N motivos, assim... Quando eu comecei a estudar o empreendedorismo feminino, assim, me identifiquei com praticamente todos, né? Sem falar nas dificuldades, nos problemas que, né, às vezes a pessoa precisa e tudo mais. Mas uma coisa que é muito legal, né, que eu vi sobre o empreendedorismo feminino é que, assim, as mulheres, normalmente, elas têm dentro do seu... Não só... Quando eu falo empreendedorismo, meninas, eu acho legal deixar até aqui registrado que, assim, o empreendedorismo feminino, ele pode ser entendido assim, como negócios idealizados ou administrados por mulheres, né? Mas o Uhum. empreendedorismo feminino, ele é um movimento que ele envolve esses empreendimentos, né? Que são fundados por mulheres, mas também a liderança feminina, tá? Porque a liderança feminina, ela também está dentro das empresas, né? Então, que é quando as mulheres ocupam cargos mais altos, né, de hierarquias, dentro das Estratégia. organizações, exatamente. Então, quando a gente traz essa pauta empreendedorismo feminino e liderança, nós estamos falando de todas essas mulheres que empreendem e que também estão nesse cargo, né? Porque é Que um vai muito movimento, além de só tá? ter uma empresa, né, Ju? Isso, é um Vai muito movimento. além. Não é só Vai quem muito tem uma além, empresa, é é quem exatamente isso que eu estou dizendo, é um movimento, sabe? Então é Uhum. importante as mulheres, porque às vezes as mulheres que estão nesse cargo, elas não se identificam com esse movimento, porque elas não acham, não se reconhecem, porque não é falado também, né? Então é É. importante entender isso, tá? Nós estamos falando de um movimento onde mulheres que ocupam cargos de liderança nos seus negócios ou em negócios de outras pessoas, elas são empreendedoras, tá? Então, essa é a primeira definição que eu acho muito importante destacar aqui. E uma Sim. coisa, dando continuidade do que você falou, que é assim, que quando eu li sobre isso, eu falei, cara, isso é muito importante, né? Uhum. Que é o seguinte, mulheres que estão em cargos de liderança e mulheres empreendedoras, elas sempre buscam transformação social, né? Então, isso aí é uma coisa que, né, o mundo está precisando desde que o mundo é mundo, né? E sempre vai precisar. É um caminho, né? Então, as mulheres, a importância, né, da gente pensar assim no aumento, né, de postos de lideranças femininas, né? A gente fazendo isso, então, se a gente tem oportunidades de aumentar, né, postos de lideranças femininas, nós Uhum. sendo mulheres, né? Então, a gente dando essa oportunidade, a gente incentivando esse aumento de postos de lideranças femininas, independente de se a gente está falando de dentro de empresas ou de negócios geridos por mulheres, porque a gente aumenta, a gente incentivando, comprando daquela mulher, a gente aumenta, a gente fazendo a empresa ter uma política de cotas, né? Um senso social ali, tanto. E a gente não está falando só do feminino, que aí a gente pode entrar todas as outras bandeiras, LGBTQIA, e tudo mais, mas a gente aqui nesse caso específico estamos falando das mulheres, né? Sim. Então é isso. Então a gente ter essa consciência de que a gente tem nas nossas mãos esse papel, sabe, de incentivar, né? E não só incentivar, de acelerar esse processo. Mais uma E vez, de aqueles 100 incluir. anos. E Oi? de incluir, E de né? incluir, Quando exatamente, fala do sabe? social, a gente não está falando só, que nem você falou, da regeneração, da Sim, parte de autossustentável e tudo mais, mas da inclusão também, porque você falou do LGBTIA+, aí, a gente está falando que a dificuldade da mulher em empreender, ou vamos dizer assim, né, as questões das mulheres no empreendedorismo, mas se a gente for partir para esse lado do LGBT, é muito não, maior. Eles acabam empreendendo também pela não, necessidade, né? Então, exatamente. é um mundo. As empresas que olham para esse processo, ela tem um senso ali, que a gente fala, um senso social, não só para o feminino, mas para todas as outras bandeiras, né? Aí, mais uma vez, a transformação social, mas para essas outras bandeiras de classes que estão em situação de vulnerabilidade de alguma forma dentro do nosso processo social, entendeu? Uhum. Então, e as mulheres, né, elas, além delas buscarem todo esse processo de ser líder, de ter o seu negócio, tal, por N dificuldades, essa questão da transformação social ela é muito importante, porque, assim,
Não vamos ficar aqui tacando pedra nos homens, mas as mulheres, os homens normalmente não olham para essa questão. As mulheres sempre olham. E é claro, né? É o lado ali maternal, o nosso chakra coronário ali super automático, né? Da mulher. Ela acaba olhando para essa Exatamente. Então, assim, eu até fiz até aqui uma colinha, né? Porque acabei de ser a colinha aqui 7 horas da manhã. Mas, assim, as mulheres, para você ter uma noção, quando elas têm a renda delas, elas investem em moradia, maior parte, né, do valor dela em moradia. Eu tenho certeza que muita gente aqui vai se identificar, né? Moradia, a maior parte, alimentação, né? Alimentação ali da família é a segunda maior parcela. E dívidas, porque as mulheres também são super comprometidas em pagar as suas dívidas. Ou seja, mais uma vez, a economia está sendo aquecida, né? Então, e as mulheres que elas têm rendas mais altas, elas investem muito em educação, que aí não precisa nem falar, né? Transformação social é o básico da nossa vida, né? Então assim, é nítido, vocês percebem que, assim, é nítido que as mulheres, elas investem em transformação social. Então, veja que a gente tendo mulheres incentivadas com seus negócios, incentivadas em postos de lideranças também dentro de empresas, a gente vai ter um incentivo maior para uma transformação social. Sim. Sabe? Então, é muito importante, além de todos esses, claro, que você trouxe, sabe, Kiri, de dificuldades, de necessidade, a gente sabe de tudo isso, mas a parte boa também é que elas, mesmo na dificuldade, mesmo nas necessidades, nos problemas, elas pegam esse dinheiro delas e elas reinvestem não, né? Elas investem nesses processos, nesses indicadores de transformação social, sim, sabe? E se você for perceber, as mulheres, elas são as maiores incentivadoras de outros empreendedores. Sim, né? Porque exatamente. A mulher, ela tem uma vizinha que faz a unha, ela vai fazer a unha. Tem uma outra vizinha que faz cabelo, ela vai fazer cabelo. Tem uma outra que tem uma loja de roupa, ela vai comprar porque ela prefere essa coisa, né? De estar com aquelas iguais, do que ela simplesmente ir lá e ir num... Lógico, ninguém tá falando aqui que mulher, só mulher sabe empreender, só mulher sabe investir, só mulher... Não é isso que a gente tá falando. Mas a gente tá falando assim, trazendo para a realidade, né? Trazendo para a realidade o que realmente, qual é a contribuição real desse empreendedorismo, né? Então, a mulher hoje, eu não sei se você, nas suas andanças aí, nos seus atendimentos, você já teve essa percepção, mas eu tenho muito, que a mulher empreendedora, ela nunca quer ir sozinha. Sim, verdade. Não é? A gente é um exemplo disso, né, querida? Nós somos um exemplo disso, né? Até toma na cabeça por conta disso, né? Inclusive. Mas a mulher, quando ela empreende, ela quer que todo mundo em volta dela empreenda também, né? E assim, também a gente não tá falando aqui que é regra, que toda mulher tem essa... Porque eu sei que tem muita mulher na liderança que foi obrigada a pensar como masculino. E ela acha que é o único jeito de liderar. E aí ela também não faz essa parte que ela gostaria, porque ela foi... A gente não concorda, mas a gente entende. A gente sabe que existe, que cada um dá o jeito que pode. Mas no geral, a mulher, quando ela empreende, ela tem lá, vamos supor, ela tem um salão de cabeleireiro. Ela vai sempre incentivar que os cabeleireiros dela façam um curso de renovação. Isso. Ela vai sempre incentivar que a manicure dela faça um outro curso de estética. Ela sempre vai... Tá sempre ali se reciclando. Exatamente. Ela está sempre ali, né, se reciclando. Renovando o conhecimento dela. Né? Então, ela quer que todo mundo vá junto com ela para seguir na trilha. Olha o canto da Deusa falando, eu também já tomei na cabeça. Tamo junto, da Deusa. Tamo junto, amiga. Mas, mesmo assim, é uma coisa que acho que é muito característico da mulher. Mesmo tomando na cabeça, porque assim, muitas vezes a gente quer ajudar as pessoas e a gente esquece que a pessoa precisa querer ser ajudada. Tem o seu processo, né? Cada um tem o seu processo, o seu momento e tudo mais. Mas mesmo tomando na cabeça, a gente não desistiu de querer que as outras acompanhem. Não, jamais, né, Kiri? Então, eu acho que é a essência ali do feminino. Porque homem de verdade, a essência do masculino, ela não chega a pensar nesse ponto. E não é porque o homem é egoísta, porque não é porque faz parte da essência masculina. É muito racional. De seguir muito essa parte do estratégico. Então, ação, fazer. Né, o conquistar, é muito do masculino. A mulher não, a mulher é quem tem esse olhar mais brando,
tem esse olhar mais de mãe, né? De intuitivo. acolhimento. É isso E de mesmo. trazer consigo. Poxa, eu não quero ficar lá em cima tomando minha champanhe em Paris sozinha. Eu quero levar minhas amigas também comigo, né? Então, como é que eu faço para elas crescerem também? Tem muito dessa essência do feminino que ajuda muito nesse processo do empreendedorismo também, né? Verdade. A gente, Clarice Píncola já dizia isso, né? Nós queremos sempre estar com outras, né? Então, é do nosso processo, é do nosso feminino estarmos juntas, né? Isso potencializa a nossa energia, né? Mulheres juntas, essa energia é potencializada, né? Quando a mulher percebe e descobre isso, né? A gente quer estar sempre junto, a gente quer estar sempre ali fazendo alguma coisa, né? Qualquer movimento junto, Qualquer né? movimento já nutre a gente, né? Sim. Então, eu acho que isso reverbera com certeza em nossos processos, nos nossos negócios. A gente vai lá, a gente, né, tá com as nossas amigas, a gente tá com as pessoas que a gente gosta, as mulheres que a gente gosta. Então, isso é muito, muito importante, sim, para esse processo. Eu sempre falo que, assim, né, dentro, por exemplo, também do meu processo, eu dou preferência até por contratar somente mulheres, sabe? Poxa, mais uma vez, tem uma pessoa ali que eu posso contratar, um homem, eu preciso, não tem ali, ok, a gente contrata, mas eu dou preferência sempre por contratar processos de mulheres, sabe? Contratar de todas as formas. Então, é mais uma vez isso. O incentivo, o apoio é dessa forma, é agindo. Como que a gente pode agir? Apoiando, né, na prática, né? Na prática. Poxa, às vezes a gente vê que tem ali um cara que tem um negócio, mas do outro lado lá tem uma mulher que tem um negócio, os dois têm o mesmo produto, vai te atender. Cara, vamos apoiar o feminino, vamos apoiar os negócios dirigidos por mulheres, sabe? Sim. Ah, a gente está dentro de uma empresa. Poxa, eu tô aqui, tenho um cargo, eu posso ter decisões de colocar uma cota maior ali de mulheres. Claro, tem toda uma situação ali, né, de que a gente sabe de dentro de uma empresa corporativa, precisa estar ali, né, atender os requisitos básicos. Mas eu posso fazer isso? Eu sou mulher? Cara, vou lá, vou incentivar essa cota, sim, vou levar isso para dentro da empresa, do RH, vamos conversar. Então, é esse movimento, né, que nós precisamos estar atentas e a todo momento a gente está ali, né, se reconectando com isso. Porque nós, historicamente, a gente foi criada, que é aquilo que você até comentou, né? Que a gente entende que às vezes as mulheres não fazem isso, por quê? Porque foram criadas dessa forma, né? A gente tem o machismo estruturado, sim, né? E a gente sabe que muita mulher tem isso ainda, dessa competição, tem essa questão da competição, porque cresceu nesse ambiente, né? Então é muito difícil, a gente não julga, a gente não concorda, mas a gente entende, porque cresceu, né? Cresceu nesse processo. Sempre esteve muito em volta de homens, então acha que, já ouvi muito isso, prefiro 1000 vezes trabalhar com homem. Eu mesma já falei isso, né? Então eu acho que eu me incluo nessa, mas nesse processo a gente vai reconhecendo e entendendo que não é isso, sabe? Não é isso, né? Então, e nós temos o poder nas nossas mãos, sabe? Cara, às vezes eu fico pensando, eu falo, gente, equidade de gênero 100 anos, as mulheres passando por tanta coisa, né? Crédito financeiro é muito mais valorizado para homem, mesmo tendo garantia de que a mulher ela paga melhor, paga mais certinho, né? Eu acho que a única coisa que a mulher tem vantagem é no seguro de carro, né? Mas essa turma aí, mas é porque tem uma coisa própria ali para eles, né? Tem um benefício ali. Então, se né, as pessoas começarem a olhar as estatísticas, vão ver que em todos os sentidos, né, as mulheres, elas não é que, gente, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que somos melhores, mas estou dizendo que somos melhores em algum sentido. Então, eu acho que só de considerar as mulheres já é um puta de um passo, sabe? né? Exatamente. Não que tem melhor, porque a gente não está numa disputa. Cada um tem a sua individualidade e a sua essência. Mas só de considerar, a gente está falando isso para que as pessoas possam considerar as mulheres nesses lugares. Exatamente, né? E ver que... Ih, deu uma cortadinha. E ver que... Tá me ouvindo, Kiri? Tô. Acho que a gente tá com delay. E reconhecer, sabe, que assim, é transformador,
sabe? É conquistas, né? Então, eu acho que essa questão tem que ficar muito forte, assim, entre nós mulheres, sabe? Nesse sentido de nos apoiarmos, de fato, na prática. Eu sempre falo, sem feminismo seletivo, sabe? O feminismo seletivo, ele não pode existir. Porque a pessoa fala, eu sou feminista. Mas, Muito. às vezes, é seletivo, né? Então, não é isso. Ele tem que ser na prática, né? Então, eu acho que essa situação é muito importante, mas nós sabemos que estamos todas nos nossos processos, Sim. né? Então, essa é uma situação muito importante. Ô, Kiri, olha, sem mentira nenhuma, eu falei assim, cara, 1 hora de live, não vai ter muita coisa o que falar. Cara, Querida, falta 1 minuto. já tá dando 1 hora de live e a gente só tá na metade do assunto. Não, a gente vai precisar fazer outra, porque eu tenho muita coisa ainda pra falar. Faremos, vamos fazer sim. Vamos fazer mas, sim, assim, sou super a favor. Eu separei umas dicas para dar para algumas empreendedoras, sabe? Assim, cara, tem milhões de dicas, tem muitas coisas, mas depois a gente pode nichar mais, sabe? Os assuntos específicos. A gente pode abrir até uma enquete para a comunidade sobre o que elas querem saber mais. Mas eu tô na minha colinha aqui, tá? Mas, claro, eu já sei o que eu vou falar, mas eu ponho aqui a colinha mais para eu não esquecer. E eu queria dar essas dicas, né? Aproveitar esses 1 minutinho que nós temos aqui. Eu trouxe 3 dicas, vai ser rápido, mas que eu acho que é muito importante, sabe? Para as mulheres empreendedoras, para nós, eu, você e para todas que estão aqui e que ainda vão ver. Que a primeira dica que eu dou é que, assim, as mulheres fazerem conexões, sabe? E que é o que a gente tá falando. Não, sabe, assim, eu até dentro aqui do meu texto, né, eu falo assim, uma das coisas que eu mais valiosas que eu conquistei, sabe, durante a minha vida, foram as conexões que eu fiz com as pessoas e principalmente com as mulheres, sabe? Porque, assim, eu não tô falando de network, por incrível que pareça, né? O network, ele soa aquela famosa politicagem que a gente sabe que existe, né? Então, você fala, tô fazendo network. Não entendi. Eu acho que soa... Soa como? O network, ele soa aquela famosa politicagem, sabe? Então. Esse é um outro detalhe. Olha os interessantes pontos de vista. Eu também tinha isso em mente, até vi um rapaz esses dias falando, empreendedor super jovem, falando que um cara perguntou para ele, eu não lembro agora quem ele era, eu sei que era um cara pipizudo aí do empreendedorismo. E o cara virou para ele e falou assim, se você tivesse que dar uma dica hoje, para quem está começando no mundo corporativo, no mundo de empreendedorismo, qual a dica que você daria? Ele falou assim, network é imprescindível. Aí ele falou assim, mas network não é um negócio meio que é por interesse e tal? Ele, não. O network verdadeiro busca conexões. Exatamente. Não é ficar amizade com quem te interessa, não é esse o ponto. Exatamente. É você buscar coisas em comum em outras pessoas. Exatamente. E assim, Kiri, quando eu falo também de conexão, porque eu gosto de usar a palavra conexão, porque eu acho que é uma palavra assim que toca mais o nosso coração, né? Só para começar. Network é muito corporativo, é um termo muito corporativo, nada contra, tá, pessoal? Nada contra nem a favor. E a gente tá falando, eu acho que conexão, ela traz um significado assim de conexão real, sabe? De uma coisa real. Mais profunda, né? Mais profunda, assim. E quando eu falo de conexão, principalmente assim, de você ouvir histórias de outras pessoas, sabe? Então, de eu poder ter contado a minha história, sabe? Então, você ouvir a história de alguém, você contar a sua história, você se conectar com aquilo, sabe? Então, eu acho que ajudar, né, as pessoas, me ajudar quando eu pude ajudar, ser ajudada, ajudar a si próprio. Então, quando eu falo de fazer conexão, é isso, é você se conectar, sabe, dessa forma, né? Então, é uma dica que eu dou, que sempre que essas mulheres puderem criar conexão, criem essas conexões, sabe? Então, isso é muito importante, que é isso que a gente está fazendo aqui, eu e você, por exemplo, que você, inclusive, faz com tantas outras, né, outras pessoas, né? Sim. Que eu acho muito lindo. Então é isso. Uma outra coisa também que eu queria falar sobre esse caminho, né, do empreendedorismo feminino é sobre a independência financeira, né? Porque é importante as mulheres entenderem que a independência financeira é a liberdade delas, né? A gente até conversou já um pouco sobre isso, né? Então, assim, é a liberdade delas, é o protagonismo delas, né? É caminho para a realização de sonhos, né? Então, quando a mulher empreende,
empreende, ela tem essa oportunidade, sabe? De conquistar, né? De conquistar a sua liberdade, a sua independência e realizar os seus sonhos, né? Então, às vezes, eu vejo, uma das dores que eu vejo, assim, de muitas mulheres falando, é quando ela começa a ganhar dinheiro, né? Ela tem até aquela coisa da culpa, né? Então, assim, não entre nesse lugar, acredita. O dinheiro é importante, ele é uma energia, nós estamos na 3D, então a gente precisa dele, né? Nós crescemos escutando que ele era de gente mal, de gente que não sei o que, não é nada disso, sabe? Então, o dinheiro, ele é liberdade e nós devemos conquistar essa liberdade, sabe? Então, essa é uma outra dica que eu dou. Então, foca nisso também, sabe? Minha independência, minha liberdade, tal, tal, tal. E a outra coisa é oportunidades e medo, sabe? Porque, assim, eu acho que quando a gente vira essa chave, a gente começa a ver oportunidade em tudo. Eu, principalmente. Cara, eu tô lendo um livro e falo, cara, isso aqui é um assunto importante. Quando eu vejo uma pessoa, nossa, que legal isso que a pessoa falou, vou trazer, assim, para dentro do meu processo, do meu coração. Vai. Então, a gente tem esse olhar, assim, super esperto para as oportunidades, sabe? Porque é isso, né? As oportunidades, elas aparecem na nossa vida, elas vêm e vão. E precisam elas ser aproveitadas, não tem né? Porque senão cabelinho para segurar, exatamente. Eu sempre falo isso, a gente tem que estar atento e acreditar, sabe? Acreditar nessas chances que aparecem. Porque às vezes a gente não acredita, às vezes, né? Então, quando a gente escuta a nossa voz interior, a gente fala, cara, e assim, a intuição é isso, bateu, falou, é isso. Aí depois se vem as dúvidas, cara, se o primeiro foi isso, vai, acredita, né? Só Então vai. é isso, não fica, só vai, né? Claro, a gente pega os oráculos para ajudar, tira 3, 4, 5, 10 oráculos, mas o primeiro oráculo que falou, acredita nele. Às vezes o primeiro oráculo tá aqui dentro, né? Então, eu acho que é isso, né? Então, a gente sempre fala, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo, né? A gente tem que acreditar. Então, eu trago essas 3 dicas, assim, tem 1000 dicas, a gente pode continuar depois numa outra live, mas eu queria falar Vamos essas fazer. 3 dicas para você. E, assim, só gratidão, Kiri, foi Eu que muito bom. agradeço imensamente o seu tempo, a sua disposição, o seu carinho em falar para essas mulheres, né, que estão aqui, que são nosso público. Fica o convite para a gente fazer uma nova. Quem sabe no nosso novo projeto ano que vem você venha fazer uma live mais extensa, trazer mais informações para essas mulheres que estão empreendendo. Sim, com certeza. E aí, para finalizar, eu vou pedir para você deixar seu contato, o seu Instagram, sua página, o site, o que você tiver, pode ficar à vontade aí para fazer o seu jabá, para a gente finalizar esse bate-papo sensacional aqui, já vai deixar saudade. Ai, já tô mesmo. Bom, mais uma vez, eu sou criadora e criativa do Estúdio Oma, então, @S, né, mudo, Estúdio Oma, tem tudo lá, tem contato, tem e-mail, tem telefone, tem site, tem tudo. Me seguem lá, né, a sua comunidade. Tô por aqui, precisando de qualquer coisa, qualquer dica, qualquer ideia, né. Mais uma vez, o estúdio apoia mulheres, apoia empreendedorismo feminino, lideranças femininas. A gente está falando de construção de marca, de negócios, marketing, o que vocês precisarem, né, nesse processo de construção do seu negócio. Bate um papo que a gente faz consultoria personalizada, o que precisar, a gente vai adequar aqui o projeto para vocês. Então, é isso. Muito obrigada. Gratidão infinita. Eu que agradeço. Gente, muito obrigada pela companhia. Ju, um beijo enorme, gratidão infinita. A gente vai se falando. Vamos combinando os próximos passos aí, tá bom? Bom resto de férias para vocês. Obrigada. Bom descanso, dá um beijo na Tailinha e a gente se fala. Um beijo. Um beijo. Obrigada.